Olá, tudo bem com você? Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui no sétimo dia da Semana Santa, ou sétimo dia da Semana do Calvário, para fazermos o nosso vídeo. Sexta e quinta fizemos dois, né? De domingo a quarta nós fizemos um vídeo. Tá tudo aí no Facebook, Joel Marcondes, ou então lá no YouTube, Joel Marcondes e Aço Vegesul. Por favor, assista lá, compartilhe. Afinal de contas, é o estudo da Santa Palavra de Deus, né? E é sempre importante. Jesus falou para a gente pregar esse Evangelho do Reino a todo mundo e testemunhar a toda a gente. Então virá o fim. Fim do quê? Fim da dor, fim do sofrimento, fim da morte, fim das injustiças, fim da corrupção, fim de todas as coisas ruins que nós temos hoje, né? Então, por favor, propague aí para todo mundo, né? Vai lá no canal no YouTube, inscreva lá, tá bom? Ou lá no Facebook, também comente lá, que a gente vai ouvir os comentários, ver os comentários de vocês, tá bom? Se tiver algum pedido de oração, coloque aí no Facebook, no YouTube também, que a gente sempre vê esses comentários e ora em particular por cada pedido que é feito, tá certo? Mas hoje, o sétimo dia da Semana do Calvário, ou Semana Santa. O que aconteceu no sétimo dia? Para discorrer isso, devemos lembrar sempre que a contagem de semana bíblica, desde a criação, que nós vamos ver daqui a pouco, ela não começa à meia-noite, Sempre começava ao pôr do sol de um dia até o pôr do sol no outro dia. Por isso que falava tarde e amanhã, ou seja, a tarde bíblica é a parte da noite, depois que o sol se põe. Por exemplo, hoje, à tarde, quando o sol se pôr, lá pelas 6 horas, 18 horas da tarde, aqui em Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, na contagem bíblica já começa o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, tá bom? E aí o domingo termina no pôr do sol do domingo, aí começa a segunda-feira, tá certo? Então, é esse o contexto. Então, nós vamos começar aqui um pouco antes do pôr do sol, de terminar sexta-feira do Calvário, sexta-feira santa, e começar o sétimo dia, ou o sábado, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Lucas capítulo 23, o verso 49 em diante, diz assim. Eu vou ler, depois a gente vai comentar, tá bom? Se você tiver a tua Bíblia, abre a sua Bíblia aí. Lucas 23, versículo 49 a 56. Porque tudo que a gente falar tem que ter base bíblica, senão a minha palavra não tem valor nenhum a mais do que a sua, né? E aonde a palavra, a Bíblia fala, eu e você devemos nos calar. O homem se cala, né? Onde a Bíblia fala, tá certo? Então vamos junto lá, com a graça de Deus. Mas vamos pedir as bênçãos de Deus primeiramente. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse sétimo dia, último dia da semana que o Senhor está nos concedendo. Obrigado porque nessa semana temos aqui recapitulado o teu grande amor, o grande sacrifício que Jesus fez para nos salvar. Desde a entrada triunfal lá em Jerusalém, no primeiro dia da semana, no domingo, até os outros dias, cada dia nós estudamos. E hoje estamos no último dia da semana, sétimo dia, ou sábado, ontem foi a sexta. E nós vamos estudar e precisamos, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe nossos pecados. Em segundo lugar, que o Senhor conceda-nos mais uma vez o Espírito Santo de uma forma especial, para entendermos o que estudarmos a Tua Palavra e, pelo poder do Espírito, praticar na nossa vida diária. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que está vendo esse vídeo. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a sua vida e a vida da sua família. É que agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Espero que não comece a chover. A chuva sempre é bom, né? Antes de terminarmos esse vídeo. Eu creio que meia hora a gente termina ele. Então, Lucas 23, 49 em diante, diz assim. E todos os seus conhecidos de Jesus, né? E as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam longe vendo essas coisas. Que coisa? A morte de Jesus. O último suspiro que Jesus deu. Entregou o Espírito. O Espírito é pneuma, né? Fôlego, né? Entregou o fôlego de vida. Verso 50. Eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ou seja, no conselho que levou Jesus à morte, natural de Arimateia, José de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. E havendo-o tirado, envolveu no lençol, e pô-lo num sepulcro escravado, numa penha onde ninguém havia sido posto. Tanto José de Arimateia como Nicodemos, que eram membros do Sinédrio, né, da alta cúpula religiosa ali, e que julgaram Jesus, esses dois haviam se convertido a Jesus já, eles não participaram daquela trama.
Muito bem. E havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. Então Jesus foi colocado numa sepultura de rico, porque os pobres, eles eram sepultados na areia mesmo, né? Enterravam eles na areia. Agora, os ricos eram uma rocha, tipo uma caverna, né? E eles sepultavam lá os seus mortos. José de Arimateia tinha esse sepulcro muito especial que ele usaria para ele mesmo. Mas quando aconteceu isso com Jesus, ele falou, não, Jesus merece um sepulcro digno de um rei, né? Então Jesus foi sepulcro. Por isso que a Bíblia fala que ele foi crucificado na morte com os pecadores, ou seja, aqueles dois ladrões que um converteu, que nós vimos ontem, né? E na sua morte, ou seja, na sua sepultura com o rico, ou seja, no sepulcro de José de Arimateia. Nada, isso é importante porque pelo assunto que a gente vai estudar. Nada que está escrito na Bíblia não tem importância. Deus tem os seus mínimos detalhes sobre todos os assuntos, tá certo? Então tudo está profetizado. Esse chegando a Pilatos, e no outro evangelho diz que Nicodemos foi junto, pediu o corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado na penha, onde ninguém havia sido posto, ok? E aí o que aconteceu? Jesus lá dormindo, porque Jesus falou de Lázaro quando Lázaro morreu, e Lázaro ficou morto 4 dias, né? Jesus apenas 3, mas Lázaro ficou morto 4 dias, e quando falaram, Jesus voltou com os discípulos a ver Lázaro, ele falou assim, olha, vamos lá que Lázaro, nosso amigo, dormiu. Aí eles falaram, Senhor, se dormiu, ele está bem, ele foi curado, então está tudo certo. Não, eu estou falando da morte dele. Então, para Jesus, para todo o Velho Testamento, para todo o Novo Testamento dos escritores, essa morte, a primeira morte, significa um sono, dormiu. Então, Jesus estava ali no túmulo, não é? De José de Arimateia. E o que aconteceu? Agora veja interessante. E era o dia da preparação. A sexta-feira, o sexto dia da semana, nessa semana, a semana do Calvário, Semana Santa, era considerado o dia da preparação. Preparação para quê? E amanhecia o sábado, para o sábado, que é o 7º dia da semana. Agora veja o 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguidoras de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana e tantas outras, também viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Queridos, prestem atenção. Os seguidores de Cristo, né, como eu disse, como Maria Madalena ungiu o corpo de Jesus antes dele ser morto, tinha o costume de ungir os seus mortos, né, com unguento, especiarias, né? Só que Jesus morreu praticamente quase no pôr do sol da sexta para o sábado. E o sábado eles não fariam isso, mesmo que fosse para Jesus. E nós vamos ver o porquê eles não faziam, né? E então alguns não deu nem tempo de comprar, porque eles não compravam e nem vendiam no sábado. Alguns esperaram o domingo, o primeiro dia, para comprar, e amanhã nós vamos ver isso. Outros, como esses daqui, eles deram para comprar, mas no sábado eles não foram, eles repousaram. E Jesus repousou no sepulcro. Agora veja o verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Que mandamento? Os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, pelo próprio Jesus Cristo, com seu dedo em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Você pode estar pensando, mas não é domingo que está lá nos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos que o homem escreveu é domingo, mas o que Deus, Jesus, escreveu com seu próprio dedo não é domingo, né? Mas é sábado. Vamos ver. Eles repousaram conforme o mandamento. E os 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20, na palavra de Deus. Lá no princípio está escrito os 10 mandamentos. Se a tua Bíblia for versão católica, versão evangélica, protestante, ou mesmo da Torre de Vigia do Testemunho de Jeová, que é uma tradução particular deles, em todas essas Bíblias você vai ver os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, tá bom? E nós vamos achar esse mandamento aqui no capítulo 20, né? Então, se você vai lá, eu vou resumir os mandamentos aqui. No verso 3 do capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento do capítulo 4 está, não farás para ti imagem de escultura. O quinto, o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento é o 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceba que alguns mandamentos é igual que o homem escreveu, outros não, né? O quarto mandamento é no que nós vamos ler agora. Eu vou ler o quinto tudo, só para você conferir que agora é bem parecido com o que os homens escreveram também. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não furtarás. O oitavo, não dirás falso testemunho.
Aliás, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. A sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. O nono, não dirá falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. Então, o segundo mandamento que os homens escreveram, tiraram, não farás para ti mais escultura. Então ficou só 9. O lembra-te do dia do sábado, eles trocaram para guardar domingos e festas. E aí ficou só 9 mandamentos. Mas aí não cobiçarás, eles dividem em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e depois não cobiçarás outras coisas do teu próximo, né? Então, mas biblicamente, se você quer o original, se você quer aquele que Jesus escreveu com o seu próprio dedo, em linhas, em tábuas de pedra, você vai aqui na tua Bíblia, aí, qualquer Bíblia, mesmo se for versão católica, versão protestante, Testemunhos de Jeová, Torre de Vigia, né? Você pode ver aí que está igualzinho, está aqui que eu li para você, tá bom? Pode mudar algumas palavras, mas o sentido não muda. Mas, quando lá diz que no dia da preparação, sexto dia da Semana Santa, elas compraram ungüentos e foram repousaram, todos eles repousaram o segundo mandamento, é segundo esse mandamento aqui, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Era um dia santo. E mesmo para ungir o corpo de Jesus, eles não iam fazer compra para fazer isso. Eles esperaram passar para que no primeiro dia eles comprassem as coisas, porque o primeiro dia é um dia normal de comércio, tudo, né? E fossem ungir, como nós vamos ver amanhã. Mas é interessante que, por que ninguém guarda sábado? Nem Testemunho de Jeová, nem evangélicos, né? Nem a maior igreja, a Igreja Católica Apostólica. Por que não? Por que é sempre o domingo? Ou alguns dizem, não precisa guardar esse dia nenhum, né? Por quê, né? Por causa disso aqui, olha. Deus é nosso Pai. E quando ele deu os 10 mandamentos, ele sabia tudo o que ia acontecer na história. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? E ele, na sua onisciência, viu que os seus filhos esqueceriam de santificar o sétimo dia, o dia de sábado. Por isso que ele disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? E aí ele fala aqui que nós devemos fazer, no quarto mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias Deus deu para cada um de nós fazermos tudo o que nós precisamos fazer. E claro que nós adoramos Ele em todos os dias, mas aí cuidamos dos nossos interesses. Mas aqui vem, mas no sétimo dia, sexta-feira santa, hoje o sétimo dia, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, quer dizer, ninguém da sua família, nem o teu servo, ou seja, se você tem algum empregado, alguma empregada, o sábado você vai repousar, sua família vai repousar, sua esposa vai repousar, vai santificar esse dia, os seus empregados também vão repousar, e mais, nem o teu animal, ou seja, até os animais devem descansar nesse dia do Senhor. Nem o estrangeiro, ou seja, nenhuma visita que está dentro da sua casa, você diz, vou lavar roupa, vou... Não, hoje é o sétimo dia, Deus diz para nós não fazermos, e nem quem está aqui conosco. Então, por favor, fique conosco aqui, né? E santificar esse dia. O que é santificar? Santificar é separar para algo sagrado. Ou seja, sétimo dia é o dia de você ir ao culto da igreja de manhã. Temos das 9 até as 11h30, meio-dia o culto. Depois é um dia para você estar com a tua família, passear com eles, ver as obras do Criador, ó, como tem aqui atrás, tá? E ensinar desde para as criancinhas, olha, isso daqui foi tudo o Criador que fez, né? Por quê? Porque no verso 11 fala por que nós devemos guardar o sábado. Olha aqui, ó. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Agora preste atenção. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo descansou. Mas o sétimo não é um domingo? Não é, meu amigo. O sétimo é o primeiro dia da semana, não é? O sétimo aqui Jesus fala. Porque 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. E, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado, o sétimo dia, sábado, e o santificou. Separou para fim sagrado. Então, quando diz lá que eles guardaram o mandamento, o sábado, conforme o mandamento, é esse mandamento que Deus escreveu com o seu dedo. E Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus diz, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente sempre o mesmo. Nós mudamos, os homens mudam suas leis, mas Deus não, a lei dele é eterna, é sagrada. Tanto que ele escreveu com o seu próprio dedo. Pecados aqui na terra, quando Jesus com a mulher
pecadora lá, quando queriam apedrejar, Jesus escreveu pecados das pessoas na areia. E eles viram, foram tudo embora, porque estavam com pecado, não iam apedrejar a mulher adúltera que eles iam apedrejar. Então, pedra, pecado escrito na areia. Por quê? Porque o sangue de Cristo pode lavar, pode pagar. Mas mandamentos, lei de Deus é em pedra. Por isso que Jesus morreu, porque esses mandamentos não podem alterar, porque pecado, 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Dessa lei que nós lemos aqui, os mandamentos, tá bom? E toda a palavra de Deus também é mandamento, né? Visitar órfãos e viúvas, tudo que não está aqui, mas consiste em amar o próximo. Ah, João, mas não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por ti mesmo? Sim. Os 4 primeiros mandamentos. Não ter outro Deus, não fazer imagens de escultura, não tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar, um dia sagrado a Deus. Esses 4 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás coisas do teu próximo. Esses outros 6 é o nosso amor ao próximo. Então, amor a Deus e amor ao próximo. A primeira tábua da lei escrita pelo Deus e a segunda tábua. Tá certo? Mas espera aí, isso aí é mandamento dos judeus, né? É lá dos judeus, é dos israelitas. Não é, irmão. Jesus era judeu e ele é salvador só dos judeus? Não, de todo mundo. Né? A Bíblia Sagrada, a religião judaica, tem todo o Velho Testamento, eles que foram os guardadores disso, quer dizer que é só para eles? Não, é para todo ser humano. Né? E o Novo Testamento foi escrito para todo o ser humano. Mas como que você diz? Porque aqui, a razão para nós guardarmos o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, é por causa da criação. Aqui chama a atenção do criação. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Vamos lá na criação, Gênesis. Aqui só tinha Adão e Eva. Adão e Eva não era judeu, né? As nações só existiram depois do dilúvio, quando surgiu a Torre de Babel. Os rebeldes fizeram a Torre de Babel e todo mundo reunido ali. Deus falou para eles multiplicar, encher a terra. Aí Deus confundiu as línguas, aí que surgiram as nações. Mas aqui na criação, antes de entrar o pecado, né? O capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia 6º. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É o que está escrito aqui. A semana acabou no 6º dia, mas não acabou. Aí veio o 7º, assim, ó. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Deus criou o 7º dia para ser um dia de descanso de toda a obra. Não é? Descanso, Deus não se cansa, né? Mas ele deu o exemplo. Assim como Jesus se batizou, e Jesus não tinha pecado, apenas para dar o exemplo. Né? Mas não quer dizer que é um dia só para a gente não trabalhar. Não é. Porque veja o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º, um dia abençoado. E os outros não são? Eu creio que são também. Mas o que mais que faz ele diferente? E o santificou. Aqui é que está a grande diferença. Porque nele descansou toda a sua obra que Deus queria fazer. A santidade de um dia. Irmãos, eu sei que muitos têm todos os dias santos, né? Cada dia para uma pessoa que foi muito boa com Deus, né? Uma pessoa que eu creio que está salvo, seja um santo mesmo que está salvo. Mas Deus nunca mandou guardar dia santo nenhum, sabia? Se você pegar somente a Bíblia, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai achar nem um dia santo, nem a Semana Santa, nem a Sexta-feira Santa. Mas a gente fala, Semana do Calvário, Sexta do Calvário, pode ser santa também, porque foi o dia que Jesus morreu por nós, né? Eu creio que isso não é pecado, porque a gente não tá na Bíblia, mas também não está na Bíblia falar para não fazer isso, né? Mas uma coisa é certa, irmão. Falar que o 7º dia, o sábado, não é santo, aí você está falando contra a Bíblia, né? Porque Deus santificou esse dia. E o que é santo? É separado. O que é uma pessoa santa? A pessoa que é separada para Deus, consagrada para Deus. O que é um dia santo? É um dia que é separado para Deus, para a nossa comunhão total com Ele, né? Para nós deixarmos as coisas erradas. E Deus, irmão, sabia que nós precisaríamos de um dia de repouso. Se ele foi criado antes de entrar o pecado, sabe outra instituição que Deus fez, que foi antes do pecado? A família. O casamento de Adão e Eva está aqui em Gênesis 2, e o pecado entrou em Gênesis 3. Então, o casamento e o sábado são algo que vem lá da perfeição, lá do Jardim do Éden, não é? E isso aqui nunca deixou de existir. A família é santa. E o inimigo ataca tanto a família. E ter um dia só para Deus é algo santo, sagrado. E por isso que o inimigo ataca também para não ter.
Coloca o domingo, mas no domingo joga bola, vê futebol, no domingo vai na feira, compra, no domingo vai no mercado e compra. Todos estão trabalhando, mas esse dia que Deus criou era um dia para não trabalhar, para ter comunhão com a família. Sabe, irmãos, o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, surge exatamente isso. Eu trabalho todos os dias para conseguir isso aqui. Mas porque você não pode reservar um dia de 24 horas para a tua comunhão com Deus e para visitar os doentes, ajudar os pobres, não é? Amar a Deus e amar o próximo. Deus deixou isso sagrado. Talvez seja uma novidade para você, queridos, né? Mas é algo muito importante, tá? E que nós deveríamos cuidar e deveríamos guardar também, né? Não é algo que terminou quando Jesus morreu na cruz, porque Paulo também guardou o sábado. A gente vê lá, ele ia na sinagoga ao sábado. Agora alguns vão falar, ele ia na sinagoga porque era dos judeus. Sim, mas teve um dia lá, no livro de Atos, que Paulo foi numa cidade que não tinha sinagoga. E ele trabalhava fazendo tenda, 6 dias fazendo tenda, mas no 7º dia, no sábado, ele e aqueles seguidores de Cristo foram para um lugar perto da natureza, como nós estamos aqui, onde tinha um riacho. E ali eles oraram a Deus, né? Eles louvaram a Deus, fizeram um culto especial a Deus, né? Um culto de adoração, tá certo? Agora, a gente pode pensar bem assim, mas será que isso aqui é muito importante, né? Guardar um dia, mas não é tanto dia, porque você vê uma coisa, Jesus, nós vemos desde o primeiro dia, vendo a Semana Santa, a Semana do Calvário, até o 6º e agora o 7º dia, né? Semana de 7 dias. Você sabia que a única razão da semana ter 7, não ter 8, não ter 9, não ter 10 e não ter 5 dias, você sabe qual que é? Se não for você falar do dia, você tem explicação científica para isso, à noite, né? As estações, né? Tudo isso tem explicação, do Sol, da Lua, da rotação da Terra, não é? E, então tudo isso tem explicação científica. Mas a semana de 7 dias não tem explicação científica nenhuma. Inclusive na Revolução Francesa tentaram colocar 10 dias. Não funcionou. Voltou para a semana de 7 dias mesmo. Sabe por quê? A única explicação é, em 6 dias, criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia. Descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O que quer dizer isso, meus queridos? Quer dizer que a semana de 7 dias, Deus criou e Deus preservou essa semana, não é, com seus dias. Muitos vão dizer, mas sábado você perdeu o calendário porque mudou o calendário, tem o calendário judaico, tem o calendário chinês, tem o calendário gregoriano, tem o Sim, os calendários mudaram, isso é verdade. Contagem de meses, mas nunca de semana, dos dias da semana nunca foi mudado. Meses, anos, né? Os judeus não estão no ano 2020 depois de Cristo, né? Estão no ano, não sei que ano, 6.000, quase 7.000 anos, né? Então é desconto geral. Isso tem diferença nos calendários, mas na semanal não existe diferença nenhuma. Primeiro dia é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é a sexta, que é considerado o dia da preparação, e o sábado é o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, né? Mas será que esse mandamento é tão importante assim? Pois é, eu vou ler uma passagem bíblica para você, né, que talvez te ajude a ver a importância, né? Porque Ezequiel 20, 20, veja bem o que diz aqui. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E no verso 12 diz, olha, também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, entre Deus e seu povo, para que soubesse que eu sou o Senhor e que o santifica. Deus nos santifica. E como que Deus nos santifica? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quer ver algo interessante? Deus em 6 dias criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou. Jesus Cristo, desde o primeiro dia, no domingo de Ramos, ele nunca queria que as pessoas falassem dele que ele era rei. Mas no domingo, no primeiro dia dessa semana, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho como rei. E todos os seguidores, Hosana, glória a Deus, viva o rei Jesus. E Jesus permitiu que as pessoas fizessem essa. Eles cortavam os ramos, jogavam na frente do jumentinho como um tapete para Jesus entrar como um rei em Jerusalém. E por que Deus permitiu? Porque ele queria toda a atenção nessa semana, porque nessa semana ele salvaria você e salvaria a mim. Então, e que dia que ele terminou a obra da salvação? No 6º dia, na sexta-feira, que é considerada sexta-feira santa. Eu prefiro mais sexta do Calvário, mas não tem problema pôr sexta santa, né? O que não pode é falar que o sábado não é santo, porque isso está na Bíblia.
Na Bíblia não tem sexta santa, nem domingo santo, mas se alguém considera assim, não é? Está acrescentando alguma coisa, mas não está tirando nada da Bíblia. Agora, o sábado é o dia santo do Senhor, e ele pede para nós santificarmos, ou seja, para nós tornar esse dia um dia sagrado na nossa vida. De domingo a sexta, a gente tem comunhão com Cristo, adora a Deus, se tiver culto na igreja, vá na igreja, né? Mas o sábado é um dia dedicado totalmente a Deus e a fazer o bem, porque Jesus, ele fazia a maior parte dos seus milagres no dia do sábado, porque os judeus guardavam o sábado de uma forma errada, como um fardo pesado. O sábado deve ser feito em adoração a Deus na igreja, estar com a família, contemplar a natureza e ajudar o aflito, o necessitado, visitar os doentes, os encarcerados, as pessoas idosas, aqueles, não é? É isso, porque é lícito fazer bem ao sábado, segundo Jesus falou. E Jesus falou: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então o dia do Senhor é o sábado. Tá certo, queridos? E é um sinal entre ele e o seu povo. Tá correto? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Então o propósito que nós estamos fazendo nesses vídeos é de mostrar tudo o que aconteceu nesses 7 dias do Calvário, né? Da semana do Calvário, outros dizem Semana Santa. Tudo o que aconteceu cada dia, né? Ontem nós vimos como que Jesus foi julgado, o maior erro religioso da religião de Deus, a religião judaica, condenar Jesus. O maior erro jurídico do nosso planeta foi quando Pilatos condenou um homem inocente que era Jesus, né? Mas ele passou por tudo isso para salvar você e salvar a mim, derramando seu sangue precioso na cruz do Calvário. E nós vemos que no 7º dia todos os seus seguidores descansaram conforme o mandamento. Mas é isso que vem o outro primeiro dia, que vai ser amanhã, né? Que eles vão lá no sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E com a graça de Deus, amanhã a gente vai fazer, se Deus assim o permitir, um novo vídeo baseado totalmente na palavra de Deus, dizendo o que a palavra de Deus diz que aconteceu amanhã. Vocês sabem o que aconteceu, né? Foi algo que não acontecesse o que aconteceu amanhã. Se não acontecesse isso, não é? A morte de Jesus teria sido em vão. Mas glória a Deus, que ele morreu, foi sepultado e ao 3º dia ele é sobre esse o tema de amanhã, a ressurreição, a bendita ressurreição. E porque ele ressuscitou, eu e você podemos ter esperança na vida eterna. Tá certo? Isso é que nós vamos estudar amanhã. Mais quase 30 minutos aqui de vídeo. Vamos orar para nós encerrarmos. Ore comigo, por favor. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais um dia estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu um dia da semana para que nós possamos deixar os nossos afazeres e possamos viver com a nossa família, em união com os nossos irmãos da igreja. Podemos também dedicar esse dia para fazer obras de caridade, Senhor, visitar o nosso semelhante. Querido Deus, se esse meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ainda não entendeu isso na Tua palavra, Senhor, mas é um fiel filho seu, Senhor. O Senhor continua abençoando ricamente a sua vida, a sua família. Peço a Tua bênção na minha vida, na vida da minha família também. Peço que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos melhor a Ti, Senhor. Fica conosco, dá um bom final de dia, uma boa noite, e amanhã, com a Tua graça, nós voltamos a estudar a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, e agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, vive para sempre e voltará para nos buscar. Amém, amém e amém. Tchau, meu querido, tchau, minha querida. Até amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau.